Tudo o que você precisa é de uma única ideia inovadora que vai gerar um crescimento massivo. E essa única frase define uma das maiores empresas do mundo. Uma das maiores empresas não só de entregas, não só como uma livraria, não só como um marketplace, mas uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E eu apresento a vocês a Amazon. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixar aquele like, compartilhar, deixar aquele comentário maroto para ajudar a gente a continuar crescendo e, repetindo, dá o like, porque só assim esse conteúdo vai chegar para mais gente e vai nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que vai ajudar tanto você quanto eu, porque toda vez que eu sento aqui para gravar um vídeo, eu também estou aprendendo. Pessoal, no vídeo de hoje eu não vou falar sobre números, sobre lucro, sobre resultados contábeis. Eu quero trazer para vocês alguns ensinamentos que eu extraí deste livro. As Cartas de Bezos. Este livro fala exatamente sobre 14 princípios que foram extraídos diretamente das cartas, que Bezos escrevia todos os anos para os shareholders, para os acionistas da Amazon. E nessas cartas, as pessoas conseguem extrair ensinamentos muito valiosos. Não só as cartas de Jeff Bezos. Se a gente pegar as cartas de Warren Buffett, Howard Marks, Ray Dalio, Bill Ackman, gente, é basicamente uma aula. Então, através dessas cartas, você pode extrair ideias para o seu negócio, para a sua vida, para os seus investimentos e como lidar diante das dificuldades. Neste livro, a gente vai encontrar as lições que Jeff Bezos deixou para nós, como fundador e CEO da Amazon por longos anos. Como ele passou pela crise do bolha.com, que todo mundo achou que ia quebrar. E um dos pontos muito legais nesse livro, legal e ruim, porque Jeff Bezos, Jeffrey, é muito vingativo. Em Wall Street existem alguns analistas que colocam indicação de venda na empresa, que o preço tá caro e que a empresa vai cair, aquele valor tá errado, e existiram alguns analistas que fizeram isso com a Amazon, e o Jeff, ficou um pouco chateado e perseguiu esse cara e ninguém ouve mais falar desse cara. Isso é que dá mexer com alguém que tem a boca maior do que a sua. Então, nunca mexa com um cachorro da rua. Para vocês terem uma ideia de quem é Jeff Bezos, de quem foi Jeff Bezos, e eu não tô aqui para falar exclusivamente de Jeff Bezos, tô aqui para falar do que a Amazon criou, do que a Amazon representa hoje nos Estados Unidos. Jeff Bezos pegou $300 mil emprestado com seus pais para começar a Amazon. Jeff Bezos já trabalhou até mesmo no McDonald's. Vou colocar uma fotinha bonitinha aí dele trabalhando com o bonezinho do McDonald's. Provavelmente a montagem ninguém tem esse registro. E o ciclo de crescimento da Amazon a gente pode dividir em 4 pilares, de acordo com o autor do livro. O primeiro deles é testar, o segundo é construir, o terceiro é acelerar e o quarto, escalar. Nesse pilar de testar, o autor destacou 3 pontos muito importantes que eu vou ler aqui para vocês para deixar exatamente como está no livro e para nós entendermos de fato o que está no livro. O primeiro é incentivar o fracasso bem-sucedido. Isso é uma coisa que a Amazon faz muito bem e gastou muito dinheiro por causa disso e gasta até hoje. Apostar em grandes ideias, praticar a invenção e inovação dinâmicas. Nessa questão de apostar em grandes ideias, hoje a gente tem a Alexa, que foi fruto de uma falha muito grande do Fire Phone, que gastaram quase $1 bilhão. A gente tem a AWS, que foi fruto de uma ideia, de uma grande aposta, que Jeff Bezos achou que não daria tão certo quanto deu. Ele não imaginava que seria tão grande o quanto é hoje, que domina mais de 30% do market share do mercado hoje. É muito maior até mesmo que a Microsoft, muito maior até que o Google Cloud. O Alibaba Cloud nem se fala. A Amazon de fato domina e tem um dos melhores algoritmos de cloud para programação e é uma das queridinhas do mercado neste segmento. Então, para a gente falar do primeiro, que é incentivar o fracasso bem-sucedido, em uma conferência em 2014, Jeff Bezos perguntou: quem aqui se lembra de Pets.com ou Cosmo.com? Ninguém levantou a mão. E estas foram apostas que o Jeff Bezos fez, que custaram basicamente bilhões de dólares para a Amazon e nunca tiveram resultado. Então, vocês podem ver que não é mil maravilhas, não é porque sua encomenda está chegando no dia seguinte que foi feito de primeira ali, acertaram no alvo logo de primeira. Então é tudo uma escadinha, gente. Tudo vai passando por produção, teste e efetivação. Então nunca é de primeira. Eles estão sempre testando, eles estão sempre incentivando o fracasso bem sucedido. E provavelmente as pessoas que fizeram estes sites, estas iniciativas, estão até hoje na Amazon ou não, mas pelo fato, por toda essa cultura que existe dentro da Amazon, elas são muito bem-vindas, desde que trabalhem duro para tirar a sua ideia do papel.
maior. O segundo princípio desse primeiro pilar de testes é apostar em grandes ideias. Hoje a gente tem muito forte o marketplace. Tem gente que vive aqui nos Estados Unidos basicamente de fazer vendas na Amazon, gente. Tem muita gente mesmo que simplesmente manda um produto pro Fulfillment by Amazon, que é FBA, que eles chamam, e aí a Amazon empacota, a Amazon coloca o endereço, faz o envio pro cliente. Logicamente ela pega uma parte maior do que se você fosse fazer o envio por você mesmo, mas é uma mão na roda porque o cara precisa ficar só com um computadorzinho, a mulher precisa ficar só com um computadorzinho aqui, a menina, a criança, tem muito jovem trabalhando com isso também. Então é uma das iniciativas da Amazon que gera empreendedorismo, gera empregos e faz com que a Amazon fique cada vez maior e que a economia se aqueça cada vez mais, porque essa foi uma boa ideia. O marketplace, para quem não conhece a história da Amazon, né? Eu também não conhecia, eu conheci a partir desse livro. A gente já sabia quem era a Amazon, mas eu não sabia de toda a história. A Amazon simplesmente surgiu para vender livros mais baratos. Ela não nasceu para ser o marketplace. Ela não nasceu pronta para ser tudo que ela é hoje. Então eles apostaram no marketplace, eles apostaram no Amazon Prime hoje, que tem alguns filmes, tem algumas séries muito legais no Amazon Prime. O design não é dos melhores, não vou defender aqui, não gosto do design, mas não se pode ter tudo, né? E também apostaram na AWS, que hoje tem o maior market share do mercado no ramo de cloud e tem um baita faturamento para a Amazon. O terceiro princípio desse primeiro pilar é praticar invenção e inovações dinâmicas. Então o que é que Jeff Bezos quer falar com isso? Ele está falando que é o seguinte: o fracasso e a invenção são irmãos gêmeos. Onde houve uma boa invenção, uma grande invenção, também houve uma falha, se não várias falhas, muito mais do que uma. Então volta para o que eu disse na abertura do vídeo. Tudo que a gente precisa é de uma boa ideia e fazer com que aquilo dê certo. Então, a partir daquilo, todos os seus nãos, todas as suas falhas se tornam muito pequenas, porque aquela única ideia se tornou muito grandiosa para você dar importância para aquelas 20, 25, 30 ou 40 falhas. O segundo pilar é construção, né? Construir. O primeiro princípio desse segundo pilar é obsessão pelo cliente. A Amazon de fato tem, gente. Toda vez que a gente tem problema aqui, que às vezes o pessoal entrega no lugar errado, ou a entrega foi para outro apartamento, ou deixaram lá no leasing office, que no caso é o prédio central de onde a gente mora aqui, e era para ter vindo para a portaria, e eu peço reembolso ou reclamo lá com eles, eles sempre dão reembolso, sempre resolvem ou mandam outro produto quando vem com defeito. É um negócio muito simples. Então, o segundo princípio é aplicar um pensamento de longo prazo, e a Amazon faz isso muito bem. O Jeff Bezos falou isso durante a crise.com, porque a gente fica superestimando o que a gente faz em um ano e subestimando o que a gente faz em 10. Então, olha o que a Amazon fez nos 10 anos, nos 20 anos. Ninguém acreditava que a Amazon.com, a loja que nasceu para vender livros, se tornaria uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E o terceiro princípio desse segundo pilar é compreender o seu círculo virtuoso. E falando do primeiro princípio, que é ter obsessão sobre o cliente, eu vou ler uma parte da carta, porque foi uma das partes do livro que mexeu muito comigo, que começa da seguinte forma: sempre diga aos nossos funcionários para eles terem medo, para acordarem todos os dias morrendo de medo. Não dos nossos concorrentes, mas dos nossos clientes. Nossos clientes fizeram da nossa empresa o que ela é hoje. Nossa relação é com eles, e é com eles que temos uma enorme obrigação. Eles são leais a nós, mas somente até o momento em que outra empresa oferecer um serviço melhor. Bezos, carta de 1998. Olha isso, gente. Ele colocou dentro da cultura da empresa que o mais importante era o cliente. Logicamente que existem péssimos clientes, eu conheço vários, mas para Jeff Bezos, para a Amazon, até hoje o cliente é muito importante. Tanto que se você for um cliente Prime, então o tratamento é totalmente diferente. Eles tentam resolver o mais rápido possível para que você continue como cliente. E mesmo a Amazon sendo praticamente um monopólio hoje, gente. Toda vez que eu preciso comprar qualquer coisa, eu olho primeiro na Amazon e depois vou olhar em qualquer outra loja. Seja o que for, gente. Mesa de cozinha, talher, seja papel toalha, seja qualquer outro alimento, até comida mesmo, porque eles têm supermercado aqui nos Estados Unidos. A gente dá uma olhada para ver se tem um supermercado para depois ir olhar ou sair para comprar. Então, mesmo com a Amazon tendo toda essa dominância, ela ainda continua colocando o cliente em primeiro lugar. E o segundo princípio desse segundo pilar é que nós devemos ter um pensamento de longo prazo, nós devemos aplicar isso para a nossa vida. E é o que eu falei para vocês, a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano e subestima o que nós podemos fazer em 10. Então, é disciplina,
disciplina e foco no longo prazo. E Jeff Bezos transformou a Amazon no que ela é hoje, no gigante em que a Amazon é hoje no mundo, nos Estados Unidos, que a cada 10 pacotes entregues na casa de um americano, quase 6 são de responsabilidade da Amazon, e ele fez tudo isso com pensamento no longo prazo, que ele falou, será dessa forma que a gente vai gerar valor para os nossos acionistas, e fez com que, mesmo com toda a dificuldade da bolha.com, da crise subprime, a Amazon sobrevivesse e se tornasse a campeã. Não é por sorte, não é por acaso, é por princípios e fundamentos muito bem estabelecidos desde a sua construção. O terceiro princípio desse segundo pilar é compreender o seu círculo virtuoso. O que a Amazon está falando é foque no que você é bom, entenda o que você faz de bom e melhore ainda mais aquilo. Se você faz algo ruim e quer melhorar o ruim, você vai ser mediano em tudo. E conhecer o seu círculo virtuoso vai fazer com que você possa focar no que você é bom para se tornar ótimo. Então, se a Amazon tem um bom marketplace, ela vai buscar ter um ótimo marketplace. Se a Amazon tem um bom FBA, que é o Fulfillment by Amazon, que eu falei para vocês, em que ela faz o empacotamento de todos os produtos e a entrega, ela quer se tornar ótima nisso. Se a Amazon tem um bom streaming, ela quer se tornar ótima nisso. Então, ela foca onde ela é forte e faz com que ela seja ainda maior do que ela é hoje. E isso também serve para nós como seres humanos. Não adianta a gente focar no que a gente é ruim para nos tornarmos medianos. Nós temos que focar no que nós somos bons para nos tornarmos especialistas e sermos cada vez melhores no que nós somos realmente bons e faz parte do nosso círculo virtuoso. O terceiro pilar do ciclo de crescimento da Amazon é acelerar, a aceleração. Eles falam sobre agilizar a tomada de decisão, simplificar o que é complexo, acelerar o tempo por meio de tecnologia. Olha isso, olha o pensamento. Promover a atitude de dono. Vai vir CL Treta falando que isso é só desculpa do capitalista malvadão que quer explorar as pessoas. Te convido a ir para a Coreia do Norte, eu pago uma passagem sua só de ida. O primeiro princípio desse terceiro pilar é sobre agilizar a tomada de decisão. Existe uma história na Amazon que uma reunião pode ter no máximo a quantidade de pessoas que 2 pizzas podem alimentar. Então, eles tendem a ser ágeis e ter menos pessoas para tomarem aquelas decisões. Então, aquele grupo, quanto menor, mais fácil e mais rápido vai poder tomar as decisões e agilizar as coisas. Porque, cara, vocês já tentaram resolver alguma coisa com a sala de reunião com 15, 20 pessoas? Nunca resolve nada. É cada um puxando para o seu lado. Então, eles preferem pequenos grupos focados em resolver a situação e faz com que a parte sênior da Amazon tenha essa agilidade e tenha essa autonomia para agilizar a tomada de decisão e faz com que cada vez eles resolvam os problemas ainda mais rápido. E o segundo princípio desse terceiro pilar é simplificar o que é complexo. Olha o Kindle, gente. Cara, imagina se eu tivesse comprado fisicamente todos os livros que eu tenho no Kindle. Da última vez que eu olhei, seria na casa dos 50 livros. Então, o que o Kindle fez? Ao invés de eu viajar e ter que levar 5 livros por indecisão, por não saber o que eu posso, né, o que eu quero ler, eu simplesmente pego o Kindle ou o iPad e levo e tenho todo o meu acervo, tenho todos os meus livros e posso simplesmente escolher qual eu quero ler. Se eu quero ler algo mais técnico, se eu quero ler algo mais suave, uma autobiografia, e tá tudo lá. Então, o pensamento deles foi o seguinte: se eu simplificar, tal produto vai fazer com que eu venda mais. E foi isso que aconteceu. Então, a Amazon é líder em venda de livros, em livros digitais, né, no formato Kindle, e faz com que as pessoas comprem de forma mais fácil, né? Um negócio no-brainer. Você nem pensa, eu quero esse livro, vou lá e compro, porque na maioria das vezes é metade do preço de um exemplar físico, então a pessoa acaba comprando até pelo custo ser muito baixo. O terceiro princípio desse terceiro pilar é acelerar as coisas por meio de tecnologia, né? Voar no tempo por meio de tecnologia. E é isso que as empresas, né, as grandes empresas fazem, né? As empresas tech, Apple, Google, Amazon, Facebook, Adobe. O que mais de tecnologia que a gente tem em produção? Produção dormindo, gente. Tecnologia? Sim. Nvidia e o que mais vocês quiserem, porque o que não falta é a empresa inovadora de tecnologia que existe hoje nos Estados Unidos e na China. E a Amazon faz isso muito bem e acaba ganhando muito tempo. E pode me cobrar, você que está assistindo esse vídeo aí em 2027, que está assistindo aí relembrando quando a ação da Amazon estava a $2.200 e você não comprou, e eu tô multimilionário porque eu aproveitei essa queda e você não, de colocar uma foto da Amazon testando alguns robôs autônomos para fazer algumas entregas por aqui. É super legal, quando eu tiver outra oportunidade eu vou tirar. Eu já vi umas 3 vezes os robozinhos andando sozinhos pela rua. É coisa de outro mundo, estamos no futuro e o carro voador ainda não chegou. O quarto princípio desse terceiro pilar é promover a atitude de dono. A maioria dessas empresas, tá pessoal, não é exclusividade da Amazon, mas Google, Facebook, Apple, Samsung, todas elas vão ter Stock Option, que de acordo com que você bate as metas, você tem direito a fazer a compra de ações mais barato, né? Então você aumenta a participação na empresa, você ganha ações como bonificação,
satisfação e faz com que você também se sinta como dono da empresa, até porque você vai se tornando cada vez mais sócio, tendo uma fatia cada vez maior da empresa, e faz com que você tome melhores decisões pensando no crescimento da empresa e também no seu crescimento pessoal ali dentro. O quarto pilar é o escalar. Então a gente passou por teste, construção, aceleração e agora vem o que dá dinheiro de verdade, que é a escala, que é cada vez atingir mais pessoas, vender para mais pessoas, vender para mais pessoas no mesmo minuto, e faz com que a empresa tenha mais lucro a cada segundo, a cada 10 segundos, a cada 20 segundos, e os acionistas da Amazon agradecem. Obrigado por comprar na Amazon. Neste pilar, a gente tem 4 princípios. O primeiro é manter uma cultura própria, focar em padrões de excelências, medir o que importa, questionar o que é medido e confiar na própria intuição, e acreditar que é sempre o dia 1. Esse do dia 1 vocês vão entender, é o último, eu vou contar para vocês, é bem legal. E vou colocar algumas fotos para vocês verem o que significa o dia 1. O primeiro princípio deste quarto pilar é manter uma cultura própria. E desde 1997, quando a Amazon foi aberta, Jeff Bezos falava nas cartas: estamos empenhados em construir algo importante, algo que realmente faça a diferença. E realmente faz a diferença. A Amazon hoje está em todo lugar que você imaginar. É uma árvore com raízes ilimitadas, então eles realmente hoje fazem a diferença, e eles já tinham esse pensamento, eles já tinham essa cultura de que eles queriam fazer a diferença, e hoje está aí o resultado. E logicamente que não é só pensar em fazer a diferença, é buscar fazer a diferença e trabalhar para ter o resultado. Pensamento positivo nunca levou ninguém a lugar nenhum se não for aliado ao trabalho duro. O segundo princípio desse quarto pilar é focar em padrões de excelência, e a Amazon faz isso muito bem no atendimento ao cliente, na comunicação, na forma como ela lida com todos os problemas quando isso acontece. Então, quanto mais ela foca em padrões de excelência, mais difícil vai ser para o cliente trocar de empresa, mesmo que surja uma concorrente. As pessoas poderiam comprar muitas coisas no Alibaba, que é o que o pessoal faz aqui, compram no Alibaba e vendem na Amazon, mas elas preferem comprar na Amazon porque elas já têm um costume, já tem a garantia que o padrão de atendimento, o padrão de excelência, se der qualquer problema, vai ser resolvido. Então, eles preferem comprar na Amazon, pagar 3 vezes, 4 vezes mais do que comprar no Alibaba e esperar talvez 10 dias para chegar, sendo que na Amazon tem coisa que eu compro hoje e chega 7 horas da manhã. Então, este é o ponto. Eles estão cada vez mais focados a ter um padrão de excelência cada vez maior. Então, o que eu tiro disso como aprendizado é que se você não vê algo para melhorar, para ter um padrão de excelência, é porque você está olhando errado. O terceiro princípio deste quarto pilar é medir o que importa, questionar o que é medido e confiar na própria intuição. E eu vou ler uma parte da carta aqui. Muitas decisões importantes que tomamos na Amazon podem ser feitas com o uso de dados. Existe uma resposta certa e uma resposta errada, uma resposta melhor e uma resposta pior. E a matemática nos mostra qual é qual. Esse é o nosso tipo preferido de decisão. Então, olha só o que ele está falando aqui. Você mede o que importa com dados, questiona o que é medido através do método, qual foi o método utilizado para medir aquilo, e confia na própria intuição depois que você tem toda a base para tomar a decisão. Então, não adianta simplesmente você confiar na intuição. Ele está falando que no final ele confia na intuição depois que ele recebeu todos os dados. Então, é uma escada que leva na melhor decisão. Então, se você tem como medir, você questiona como foi feito, e dali, depois que você tem tudo, já você pode confiar na sua intuição, porque ela vai estar baseada em dados. E o quarto princípio do quarto pilar é acreditar que é sempre o dia 1. Tá aí para vocês agora um prédio, que o nome desse prédio é Day One, que ele fica aqui mais ou menos uns 20 minutos aqui de casa. Depois eu vou fazer um Reels para vocês também, filmar lá. É um prédio gigante, tem uma bola de vidro lá, ficou bem bonito, é um negócio muito diferente no meio de Seattle, e é o Day One, que é a sede da Amazon, onde eles montaram, né, a primeira sede da Amazon oficial. Antes eram algumas coisinhas mais esparramadas, eles sempre tiveram a simplicidade ali de não gastar dinheiro com o que não importava. Os escritórios não eram tão bonitos, tão bem construídos como das outras empresas, e esse prédio foi para lembrar que sempre é o dia 1, é sempre Day One. E na carta de 2018 ele colocou um simples parágrafo com o seguinte: como sempre, anexo uma cópia da nossa carta original de 1997, continua sendo o dia 1. Então ele sempre trabalha como se ele não tivesse feito nada. A Amazon sempre trabalha como se precisasse crescer todos os dias do zero. Então é sempre o dia 1, é sempre precisando crescer, é sempre precisando fazer mais, é sempre precisando aprimorar. Então, se você leva a vida dessa forma também, vai fazer com que você possa todo dia ter
como dia 1. Vai fazer com que você tome decisões acertadas, decisões para o seu futuro, como se fosse o dia 1. Vai fazer com que você se preocupe com o seu crescimento. Não adianta querer chegar no dia 100 simplesmente para ter preguiça, simplesmente para deixar aflorar o que é ruim. Porque se você é preguiçoso, quando você tiver dinheiro, você vai ser mais preguiçoso ainda. Se você é arrogante, se você tiver dinheiro, você vai ser mais arrogante ainda. Então seja sempre o dia 1. Humilde, esforçado, resiliente, intolerante com erros e suave com o processo. Então tenha isso em mente e você vai conseguir ser uma pessoa muito melhor e vai conseguir evoluir todos os dias, assim como a Amazon também evolui todos os dias. E pro vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que eu consegui extrair desse livro, o que o livro tem para trazer para a gente de aprendizado e princípios que a gente pode aplicar tanto na nossa vida e até mesmo na nossa empresa. Tamo junto e é só o começo.